Olá, a paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 12, já estamos encerrando o nosso trimestre. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com cada irmão, com cada irmã. Sou muito grata a Deus por contribuir de verdade para que sua aula seja melhor, você possa agregar mais conhecimento em suas aulas. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora, também superintendente de escola bíblica dominical, e para mim é um prazer muito grande estar aqui todas as semanas ajudando os irmãos e aprendendo também da palavra de Deus. Lá no finalzinho da minha aula tem a bibliografia de onde eu faço as minhas pesquisas, para mim gravar esta aula, montar esta aula para nos ajudar a enriquecer este conteúdo tão maravilhoso que nós estamos aprendendo na carta aos Efésios que escreveu o apóstolo Paulo. Então lá no final da aula tem a minha bibliografia, eu te aconselho a comprar, são livros maravilhosos. E hoje na lição de número 12 nós vamos falar sobre a conduta do crente em relação à família. Está em Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e também no capítulo 6, do versículo 1 a 4. Esta passagem é um dos textos mais completos na Bíblia Sagrada a respeito da família, a respeito do papel de cada membro da família. Fica comigo até o final desta aula. Nós vamos aprender bastante a respeito do papel individual de cada membro de uma família. E hoje nós vamos falar sobre o papel do marido, o papel da esposa e o papel dos filhos no contexto familiar. A família, nós sabemos, é o nosso primeiro ministério. Não adianta unidade na igreja, não adianta unidade no corpo invisível da igreja, se esta mesma unidade ela não existir dentro da nossa família. E nós já aprendemos na aula passada que para que haja unidade no corpo de Cristo e para que haja unidade na igreja local, nós precisamos, com a ajuda do Espírito Santo, frutificar as nossas vidas, frutificar com o fruto do Espírito Santo. Somente Ele produz estas virtudes em nossas vidas. Então nós precisamos buscar iluminação espiritual, capacitação espiritual e ajuda do Espírito Santo para que a nossa vida seja frutífera nesta caminhada. E também para que haja harmonia familiar. É necessário que nós também frutifiquemos e coloquemos em ação dentro do nosso lar a mansidão, o amor, a temperança, a longanimidade, suportar uns aos outros no contexto familiar. E se isso não houver dentro de nossa família, se cada um não reconhecer realmente qual é o seu papel no contexto familiar, esta família, este núcleo familiar, com certeza ele não subsistirá às intempéries da vida, os ataques diabólicos contra a família nesses últimos dias. A família, ela é a célula máter da sociedade. O que é isso, célula máter da sociedade? A sociedade é onde o homem nasce, vive e morre. Então, desde pequeno, normalmente, a criança já faz parte de uma família, que é o principal meio social humano. E por isso, nós chamamos de célula máter. É um conceito do dicionário informal online. E também da igreja. Ela é a célula máter da sociedade e também a célula principal dentro da igreja. Uma família desestruturada são cidadãos problemáticos e cristãos problemáticos dentro da igreja. Então a família ela precisa ter harmonia, estar bem sólida dentro deste contexto social, dentro deste contexto da igreja, para que as pessoas não sejam desestruturadas. Elas precisam, a família, na verdade, ela estrutura os membros dentro dela. E Paulo nos ensina então o propósito de Deus para as famílias. Qual foi o propósito original de Deus
para as famílias. E Paulo aqui nesta carta, então, ele nos mostra, nos revela qual é o propósito inicial ou ideal de Deus para que a família sobreviva, né, neste contexto social. O padrão de Deus básico para o casamento está em Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18 até o 25. Esta união de que nós lemos aqui em Gênesis, ela envolve um homem e uma mulher. Então, o ideal de Deus é que o casamento seja monogâmico, diferentemente do que muitas pessoas pensam. Ela é uma união física e uma nova unidade social. E o apóstolo Paulo, ele elevou o casamento no mais alto nível, ao comparar a família, a união de um homem e de uma mulher, com a união de Cristo e a igreja. Está em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23, que é o nosso texto desta lição. Jesus também ele ratificou a indissolubilidade do casamento. A união entre um homem e uma mulher. Está em Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 6. A família, ela é a unidade basilar da sociedade. É uma nova unidade familiar. A multiplicação desta célula. Deixam seus pais, se tornam uma só carne, isto é, são inseparáveis, o casamento é monogâmico, então eles formam, saindo dos seus lares, eles formam então uma unidade. E este é o ideal de Deus para as famílias. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós não teremos tempo de falar aqui como que eram os casamentos, né, no passado, nas outras culturas. Nós vamos abordar aqui apenas o contexto familiar. Mas se você quiser levar para a sua sala e enriquecer a sua aula, como eram os casamentos, né, no passado, tem até um trimestre que nós falamos a respeito disso. Na família, os membros, eles são iguais diante de Deus. Mas cada um tem o seu papel diferente dentro deste contexto familiar. E nós, cada um de nós, devemos desempenhá-lo com sabedoria. E é sobre o papel de cada um que nós falaremos nesta aula. No tópico 1, nós vamos falar sobre a conduta do crente como marido. No ponto 1, o papel do marido como líder no lar. Há uma grande diferença entre ser líder e ser chefe do lar. O líder, ele deve ser um servo, mesmo ele sendo o líder dentro deste contexto familiar. Ele nunca deve ter poder ditatorial ou egoísta dentro deste núcleo. Alguns dizem, é ele que manda e pronto, e aos outros só lhe restam obedecer. Ele deve amar a esposa e filhos, e como líder do seu lar, ele deve ser cheio do Espírito Santo. E muitos homens têm errado, porque não são cheios do Espírito Santo e nem buscam para serem cheios. E muitos dizem, abre aspas, aqui quem manda sou eu e pronto, fecha aspas. Paulo começa esta passagem com, abre aspas, sujeitando-vos uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a sujeição ela deve ser mútua. Todos devem sujeitar uns aos outros. Homens a mulheres e mulheres a homens, dentro da igreja e também no contexto familiar. Sempre alguém tem que ceder. Então, quando Paulo está dizendo de sujeição, sujeição não é submissão, é ceder através do amor. Sempre um membro da família, por causa do amor, ele deve ceder. A base da união familiar é o amor, assim como na igreja e assim também como a nossa vida na sociedade. A base deve ser o amor. Então, qual é o papel do marido dentro da família? Paulo, ele confronta o marido com o papel mais difícil.
que exige uma qualificação muito maior. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, está escrito que, abre aspas, o cabeça de Cristo é Deus, o cabeça do homem é Cristo e o cabeça da mulher é o homem. Isto não quer dizer que o homem seja superior na relação marido e mulher, pois todos somos iguais diante de Deus. E nisto não há sexo, não há etnia, classe social, servo, livre, grego, judeu, gentio, todos somos iguais diante de Deus. Mas em cada lugar que nós vivemos, nós temos um papel diferente para assumir e colocar em prática. Cabeça, quando Paulo está dizendo aqui que é cabeça, ele refere-se sobretudo ao conceito de honra. Quando nós continuamos lendo o texto, nós vamos ver Paulo falando sobre honra, a cabeça da mulher, a cabeça coberta, que ela honra seu marido ou não, mas não é nessa linha que nós vamos falar aqui nesta aula. Assim como Cristo honrava a Deus, o homem deve honrar a Cristo e a mulher deve honrar ao marido. Isto é, tratar com respeito, reverenciar, dar glória devida. O homem, ele lidera a sua casa, assim como Cristo lidera a igreja. Ele cuida, provê, protege e ama. O homem, da mesma forma, ele deve amar sua esposa e quem ama não maltrata, não espanca, não abusa. E estamos aqui falando de homens cristãos. Infelizmente, a maioria dos homens não entenderam as Escrituras e consideram as mulheres como propriedade, sem direitos e com muitos deveres a cumprir. Arrumar, cozinhar, lavar, passar, gerar filhos e saciar os desejos sexuais de seus maridos. E quantas mulheres são abusadas sexualmente por seus maridos? Às vezes, violentadas sexualmente por dizerem não a uma relação sexual, sem direito de escolha ou mesmo de opinar em algumas decisões dentro do lar. Alguns maridos não cuidam da saúde da sua esposa, da estética de sua esposa e não supre as suas necessidades. E outras sofrem violência física e psíquica. Mas cristãos entre aspas, existem muitos lares evangélicos que as mulheres estão vivendo esta situação que nós estamos falando aqui. Por isso a preocupação do apóstolo Paulo com as mulheres. Alguns costumam dizer, o apóstolo Paulo não gostava de mulheres, mas quando nós estudamos na íntegra, com a ajuda do Espírito Santo, nós entendemos de fato quais eram os cuidados do apóstolo Paulo. Como Jesus quer o bem-estar da igreja, assim o marido deve querer o bem-estar da sua esposa. Jesus se entregou pela igreja e pagou um preço muito caro por ela. Ele deu a sua própria vida. E é esta comparação que o apóstolo Paulo faz em relação ao marido e esposa. E este é o papel do marido dentro do lar. Por que Jesus fez isso? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível. E quantos maridos tiram suas esposas da casa dos seus pais, linda, formosa, bem cuidada pelos pais, e depois do casamento não cuidam mais dessas mulheres lindas que eles tiram de suas casas. E muitos homens pagarão caro demais por não cumprirem o seu papel dentro do lar.
Eu não acredito que é uma mulher que é amada, cuidada, respeitada dentro do seu lar, ela tenha dificuldades em sujeitar-se a seu marido. Para as feministas, esse padrão de família bíblico, para elas, isto é opressor. E o que é o feminismo? Feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, de ideologias e filosofias que têm um objetivo comum: direitos iguais e empoderamento feminino, libertação dos padrões patriarcais. Elas lutam, este movimento lutam pelos direitos das mulheres e seus interesses, mas nós sabemos que tudo isso é diabólico. Mas aos amantes da palavra de Deus, nós sabemos que Deus traçou planos perfeitos para a família e para o papel do homem e da mulher na sociedade e no contexto familiar. Uma coisa nós temos certeza, olhando para a Bíblia Sagrada: nós nunca seremos iguais. Cada um deve exercer o seu papel com sabedoria e submissão à palavra de Deus. Jesus, ele valorizou as mulheres e nos devolveu o lugar que Deus nos tinha dado na criação. As mulheres lutam por direitos que na criação do mundo nos foram dados. Na lei mosaica, nós fomos protegidas no período menstrual, nós fomos protegidas no pós-parto, nós fomos protegidas dos abusos sexuais. Está em Levítico capítulo 15, versículo 19 e 20, Levítico também no capítulo 12, Deuteronômio capítulo 22, do versículo 13 ao 29. E tantas outras coisas nós encontramos ali na palavra de Deus que Deus traçou para cuidado e proteção da mulher. E Jesus resume tudo isso que está acontecendo hoje e estava acontecendo ali no contexto quando Jesus estava aqui na terra. Abre aspas, ele disse: é por causa da dureza dos vossos corações. Fecha aspas. Está em Mateus 19, versículo 8. A mulher deve ser atraída e sujeita a seu marido por causa do amor e não por causa da violência ou imposição autoritária. Ainda existem maridos que dizem, abre aspas, quem manda aqui sou eu, e trata a mulher como trata os seus filhos. O matrimônio faz do casal um só corpo. Se você se ama, deve amar sua esposa e também cuidar dela como se estivesse cuidando de você, alimentando, vestindo, curando as feridas. Nós devemos fazer aos outros aquilo que nós queremos que façam conosco. O tipo de amor que o esposo deve sentir pela esposa não é o amor eros, mas é o amor ágape, que é um amor generoso, que procura o bem-estar da sua esposa. E é este amor que faz com que um casamento dure a vida inteira. Assim como a igreja é a extensão do corpo de Cristo, assim a esposa é a extensão do seu marido. É desistir dos seus interesses em prol do bem-estar de sua esposa. E este cuidado também é na doença, nas dificuldades, na tristeza, na velhice e em muitas outras coisas. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a conduta do crente como esposa. Nós falamos aqui do papel do marido e agora nós vamos falar do papel da esposa dentro do contexto familiar. Qual é o nosso papel dentro desta célula máter? Sujeitar é abrir mão de nossos direitos. A palavra obedecer, ela não aparece nas escrituras sagradas quando se refere à esposa, mas sim a filhos e servos. O que aparece em relação à esposa é a sujeição,
é estar sujeita ao marido. E nós já aprendemos o conceito de sujeição, que é ceder através do amor e não por imposição. Infelizmente, também muitas mulheres desconhecem o seu papel dentro do lar, na família, influenciadas pelo feminismo. Elas querem igualdade, e isso no tocante a diversos assuntos. Querem ser pastoras. Este ministério não nos foi confiado. Este assunto causa muita polêmica, né? Muitas pessoas não concordam com essa postura de que nós não fomos chamadas para este ministério, mas nós não encontramos apoio bíblico que a mulher realmente tenha sido chamada para ser líder, autoridade eclesiástica. Algumas são chefes do lar, pois casam-se com homens fracos e os papéis são invertidos, ditam as regras em casa. E hoje nós encontramos na sociedade as mulheres que se embriagam, se prostituem com a mesma facilidade que os homens, traficam, sequestram e matam. Estamos vendo isso nos nossos noticiários cotidianos. A mulher buscando igualdade. Elas acreditam que isto é um empoderamento feminino. E nós sabemos que nós podemos ter um empoderamento feminino através dos planos traçados por Deus em nossas vidas. E muitas desconhecem o seu papel dentro do lar e na sociedade. Deus deu a mulher ao homem para ser adjutora, ajudá-lo nas suas tarefas, ser companheira e esposa. Mas o pecado mudou o rumo das coisas. E agora, como membros do corpo de Cristo, nós temos de saber o nosso papel. Mulher, ela não é propriedade. Ela não é objeto de prazer do homem. Ela não é um objeto sexual. E também ela não é troféu de homem algum. Ser mulher, esposa, não é ser inferior ao marido. Não foi isso que o apóstolo Paulo quis expor em suas cartas. Ele está querendo dizer é que Deus não pode operar em um ambiente cheio de desordem, onde nenhum dos membros dessa família sabem qual é o seu papel. Nosso primeiro ministério é nosso lar. E nós devemos exercer piedade primeiramente no lar. Está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. E em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 18, o apóstolo Paulo trata deste mesmo assunto. Ele fala sobre a sujeição das mulheres aos seus maridos, para a igreja em Colosso. Paulo baseia-se a autoridade do esposo não em consideração de ordem cultural, mas no propósito e na ordem de Deus na criação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8 e 9. Deus fez o homem primeiro e fez a mulher por causa do homem. A subordinação não é humilhante, até porque no reino de Deus, liderança nunca implica ser maior. O ato de servir e a obediência é a grandeza no reino de Deus. Está em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. Jesus diz que quem quiser ser importante, no reino, ele deverá ser servo entre vós. E que ele mesmo veio para servir. O governo do homem sobre a mulher tornou-se necessária por causa da queda e não por criação. Isso foi como uma sentença também para a mulher. Na sociedade hebraica, a mulher tinha uma posição social secundária e era legalmente considerada parte da propriedade de um homem. Está em Gênesis capítulo 31, versículo 14 e 15. As mulheres, elas eram vendidas, os homens pagavam um preço por estas mulheres, no caso de Jacó, de Raquel e Leia. E hoje nós vemos na nossa sociedade
a cultura de que as mulheres são traficadas para serem objetos sexuais em outros países. Mas elas tinham direitos, né? Hoje nós não vamos ter tempo de falar sobre esses direitos. Na sociedade grega antiga, as mulheres eram consideradas inferiores aos homens. As esposas levavam uma vida de isolamento e de escravidão na prática. Mas quando Cristo veio, Ele restaurou nossa posição perdida pela dureza do coração dos homens. Nós vemos que hoje também no islamismo as mulheres não têm uma posição confortável na sociedade. No tempo de Jesus, uma mulher ela não podia falar em público com um homem, e Jesus quebrou esse paradigma quando Ele conversou com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que está registrada em João, no capítulo 4. Elas o seguiam em seu ministério, contribuíam com as suas fazendas, isso é, com as suas posses, com sua riqueza, está em Lucas capítulo 8, versículo 3. Elas cooperavam na obra de Deus. Priscila, Lídia, Febe eram cooperadoras na obra de Deus. As mulheres receberam os dons espirituais e o poder de Deus do mesmo jeito. Lá no dia de Pentecoste, no cenáculo, elas também receberam o poder de Deus. Sendo que no Antigo Testamento encontramos mulheres em posição de honra. Débora era juíza, foi em uma guerra junto com Baraque. Hulda era profetisa, foi procurada pelos outros profetas porque era ela que tinha a mensagem de Deus, e tantas outras mulheres que aprouve Deus usar e exaltar no contexto bíblico. O que a palavra de Deus não nos permite é ter autoridade sobre nosso esposo e autoridade religiosa. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, que depois se tornaram os apóstolos de Jesus, nesta escolha, Jesus separou apenas homens para abrirem a porta do reino de Deus. Mas isso não nos faz inferiores. Nós podemos servir como todas aquelas mulheres serviram o reino de Deus, na obra de Deus, dando a nossa grande contribuição de uma outra forma. A primeira testemunha da ressurreição de Jesus foi uma mulher. Se Jesus não tivesse consideração e apreço pelas mulheres, Ele não tinha se manifestado pela primeira vez a uma mulher. E foi ela que foi avisar aos outros que Jesus estava os esperando como combinado. As mulheres, sim, têm um lugar especial na obra de Deus. A primeira missionária para falar para os samaritanos foi uma mulher, a mulher do poço de Jacó. Jesus ele não permitiu que os seus discípulos lavassem os seus pés. Porém, Ele deu honra a uma mulher para que lavasse os seus pés. Está em Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, João capítulo 20, versículo 11 ao 18 e também João capítulo 4. O amor de um marido temente faz com que sua esposa o reverencie por causa deste amor, por causa deste cuidado, por causa dessa proteção. Ela não se importa de estar sujeita por causa desse amor. Então ela o honra e sendo sujeita a ele, não por obrigação, mas em amor. Dificilmente uma mulher conseguirá por muito tempo honrar o marido que não a ame, que não a proteja, que o carinho esteja resumido apenas às 4 paredes do quarto. Como o marido não desautoriza a esposa também não desautoriza seu esposo. Tudo tem que ser em consenso comum. A esposa também tem autoridade dentro do seu lar, mas não sobre o seu esposo. No terceiro tópico, nós vamos falar sobre a conduta do crente como filho.
Hoje estamos vivendo uma situação muito difícil em relação à criação de filhos, mesmo dentro de um lar cristão. Os pais jovens hoje, da atualidade, não querem tolher a liberdade dos seus filhos diante da palavra de Deus, como foram na sua infância. Então eles querem que seus filhos vivam tudo e que infelizmente experimentem o mundo. Por não quererem parecer rude demais, não serem pai cafonas, querem serem pais do século XXI, antenados, atualizados. E muitos pais têm se tornado ausentes na criação dos filhos. Filhos que literalmente mandam em casa, mandam nos seus pais. Filhos casados, filhos que não dependem mais financeiramente dos seus pais, que não respeitam mais os seus pais por causa da sua condição financeira. E hoje, o que nós vemos nos noticiários? Crianças batendo literalmente em seus pais. Existem diversos vídeos nas redes sociais em que os filhos estão batendo literalmente nas suas mães. Adolescentes batendo em seus pais. Ninguém mais sabendo qual é o seu papel dentro da família. E por que estes pais não ensinaram seus filhos o princípio da honra? Pais que acreditam que seus filhos são propriedade e podem fazer deles o que quiserem. Estamos vendo isso nos noticiários. Quantos espancamentos de bebês, de crianças, e violência tal que levam essas crianças a óbito. Muitos pais espancam achando que seus filhos são propriedade e alguns até matam essas crianças. É o princípio da honra que está sendo negligenciado dentro dessas famílias, dentro dos lares, por isso tantas atrocidades. Os pais não têm mais tempo de ensinar os seus filhos a palavra de Deus, ensinar a doutrina aos seus filhos. O que é doutrina? Doutrina é ensinamento. Os pais não têm tempo mais de ensinar os seus filhos. Muitas crianças crescem e viram adultos sem limites, que não conhecem e não sabem o que é obedecer e seu papel dentro do lar. Às vezes, nós não queremos confrontar os nossos filhos e deixamos de corrigi-los, pois pode causar desgaste na relação. Provérbios capítulo 22, versículo 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 ao 9. Outras vezes somos rudes demais. Autoritarismo com nossos filhos não funciona. Não podemos irritar os nossos filhos, está na palavra de Deus. Tem pais que precisam fazer um curso de como criar seus filhos sem irritá-los. Não podemos ter abuso de poder e de autoridade, pois os nossos filhos não são propriedade nossa, eles são nossa herança e não propriedade. Muitos pais não ensinam seus filhos que devem honrar os seus pais, e isso inclui a mãe. A mãe também precisa ser honrada dentro do lar. E tem pai que, por ser autoritário demais, ele que manda na casa mesmo, ele é o chefe, não o líder, ele desautoriza a mãe e os filhos perdem o respeito com esta mãe dentro de casa, que é o único mandamento com promessa, é honrar pai e mãe, não honrar só pai e nem honrar sua mãe. Todos dois precisam ser honrados no mesmo nível dentro da família. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 12, e também Efésios capítulo 6, versículo 12. Os filhos devem obedecer aos pais, porque isso é justo. Está em Efésios capítulo 6, versículo 1. Jesus é um nosso exemplo de obediente. Jesus, ele era um filho obediente aos seus pais. Está em Lucas capítulo 2, versículo 51. E a base dessa obediência também é o amor. Os filhos obedientes, eles serão recompensados com Deus
com vida longa e benesses especiais aqui na terra. Tem muita gente sofrendo por violar este mandamento. Não cuidar de seus pais, não amá-los, não respeitá-los e nem obedecê-los como ao Senhor. Tem filhos, infelizmente, que têm vergonha de seus pais pela simplicidade que eles são. Ficam ricos, abandonam seus pais na pobreza, os abandonam em asilos e a sua própria sorte. Este não é o papel de um filho. Honrar é cuidar a vida inteira, proteger. Esse é o papel do filho dentro do lar. A responsabilidade da formação do caráter dos nossos filhos é nossa. E também a responsabilidade de ensinar os nossos filhos o temor a Deus. Tudo isso é responsabilidade nossa e não da igreja e muito menos da escola secular. Jesus nos deu outro mandamento, que nos amemos uns aos outros. Está em João capítulo 13, versículo 34. Somente assim saberão que somos discípulos de Jesus. O amor, ele é a base da união da igreja local, da igreja invisível como corpo de Cristo e também no nosso lar. Este é o sucesso para que haja harmonia em um lar. O nosso lar é a extensão da igreja. Então, assim como tratamos a nossa família na igreja, devemos nos tratar dentro do nosso lar e por onde nós formos, né? Este amor, ele deve ser real. Este cuidado uns com os outros dentro do lar, ele deve ser real. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. E hoje eu quero mandar um abraço aqui especial, né, para o evangelista Adão Nero. Tá aqui o abraço, viu, irmão Adão? Assembleia de Deus Ministério Nova Lima, e também para sua esposa Ana Nero. Um abraço para a irmã Ana e para os seus filhos Juliane e Jeter, ou Jeter, não sei como pronuncia, mas fica aqui um abraço para essa família maravilhosa. E eu também quero mandar um abraço para todos os irmãos, para você que tem comentado nas minhas aulas, tem orado a meu favor, que Deus continue te abençoando. Eu não sei como retribuir esse carinho tão grande dos irmãos, mas que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, possa abençoar você e sua família, que você tenha uma ótima aula. E eu te espero aqui na nossa próxima aula, já encerramento deste trimestre maravilhoso. Eu espero que você tenha aprendido bastante, né? E nós possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês.